Olá pessoal, sou o instrutor Bruno Rodrigues do curso Infobrap Informática. Vamos estar iniciando a aula de como elaborar o orçamento do PC, aula 1, parte 1. Vamos verificar como procede a montagem e elaboração de orçamentos. Antes vamos verificar as compatibilidades entre as tecnologias e funções dos componentes e periféricos. Vamos para o próximo slide. Vamos falar sobre as vantagens da montagem de um computador desktop, computador de mesa, PC expansível. Essa oportunidade que o PC desktop traz de expansão dos componentes para melhor processamento. Vamos falar aqui da vantagem número 1, é a padronização entre os periféricos, pelo seu fator de forma. Então existem a tecnologia, por exemplo, a tecnologia ATX, a tecnologia BTX, a tecnologia ITX, que é a padronização, né, que você tem do encaixe dos componentes no gabinete. Por exemplo, você tem uma placa do padrão, uma placa-mãe do padrão ATX, então você tem que obter um gabinete de padrão ATX para que seja cabível nesse gabinete. Assim como os outros padrões, você vai ter uma tecnologia BTX, ela tem que ser compatível. Uma tecnologia ITX, que é mais compacta, ela tem que ser compatível. Então tem os termos de compatibilidade, tá? Vamos ver aqui a segunda vantagem. A possibilidade de expansão para melhor processamento. Então você tem essa oportunidade de fazer upgrade, atualizações para que possa melhorar, né, o processamento da máquina, o processamento do computador. Então, por exemplo, você tem uma placa-mãe com 4 slots de memória RAM, e você só tem um pente de memória ou 2 módulos de memória, você consegue expandir nos outros slots, para que você tenha mais armazenamento e melhore aí o processamento também, junto com o processador, processamento da máquina, tá? Vamos ver aqui a terceira opção, a fácil manutenção. Então a gente tem essa possibilidade, né, de encontrar peças, periféricos de fácil acesso em lojas online, né, nas lojas virtuais, nas lojas físicas, para poder repor aquela peça com defeito para substituição, né? Então a gente tem esse fácil acesso, ok? Depois no outro vídeo a gente vai estar mostrando aí também os fabricantes, né? As lojas, os fornecedores. Vamos ver aqui a quarta opção. É a possibilidade de refrigeração no espaço interno do gabinete. Quer dizer, você consegue, né, dependendo do gabinete adquirido, né, o gabinete personalizado, você consegue colocar 1, 2, 3, 4 ventoinhas auxiliares para melhorar a refrigeração dos periféricos, assim aumentando a vida útil desses componentes, tá bom? Vamos ver aqui a quinta opção, opção de personalização dos gabinetes, né, e periféricos. Você consegue aí, né, de acordo com a escolha sua ou do cliente, personalizar o computador, né? Você pode escolher a cor, né, do gabinete, a personalização das ventoinhas, se ela vai ter LED, se vai ter water cooler, né, para refrigeração do processador. Então você consegue personalizar de acordo, né, com o seu critério aí o seu computador. Na sexta opção aqui, na vantagem, possibilidade de grande ou extremo poder de processamento. Então, dependendo aí da escolha personalizada, você pode colocar um ótimo processador ou custo-benefício. Aí vai depender aí do cliente, né? Ou sua opção também de montar a máquina. Então você pode escolher um processador de alto poder de processamento, como um Core i7 Extreme, como um Core i9, como um AMD Série FX, né? Ou um Ryzen Threadripper. Então isso depende muito do planejamento, né? Antes feito, né, esse planejamento antes de montar a máquina. Então existe, como eu falei, a compatibilidade entre os componentes que tem que ser verificada antes. Tem uma nota aqui embaixo que diz o seguinte: os fabricantes, né, de periféricos estão sempre inovando com novas tecnologias para melhor processamento. A fabricação desses periféricos ela não para, está sempre em alta para todos os níveis de usuários. Então os fabricantes eles estão sempre inovando, surgindo novas tecnologias para que o computador esteja, né, com o melhor processamento possível em termos de velocidade, né, combinando aí a placa, o processador, a memória, tá bom? Vamos passar aqui o próximo slide. Então a gente vai falar aqui dos maiores, né, fabricantes, que é a AMD e Intel. Então a gente vai saber
como a gente vai proceder nesse orçamento. Então, um primeiro componente que a gente pensa em estar montando a máquina, né, é o nível de processamento. Então a gente pensa no processador, tá? Coloque isso em mente, que o processador é o primeiro componente que a gente vai pensar, que é o nível de processamento da máquina, tá bom? Vamos lá, se informar é necessário para prestar um ótimo serviço, o ideal é saber antes. Número 1, você tem que definir o nível de processamento, como eu falei antes, do seu computador ou do cliente. Ter uma boa conversa com o cliente, caso você for prestar o serviço, para acordo da melhor opção. 2. Recursos financeiros para a compra do PC. Nem sempre a pessoa vai estar com aquela disposição, né, financeira para poder comprar. Então, você pode fazer outros tipos de orçamento, 2, 3 tipos de orçamento, um com custo-benefício, outro intermediário, um mais avançado, para que ele possa ter essa opção de escolha. Então, se será custo-benefício com bom desempenho, ou também vai pagar o preço para melhor desempenho. Isso depende do cliente também, tá? 3. Ter um bom planejamento e organização para executar um ótimo serviço. Como? Ter um documento já pronto de elaboração de orçamento. Um documento que seja ele em planilha de Excel ou Word, mas que você tenha ali a organização de montar o teu orçamento ali já prontinho, né, tudo, com as tabelas tudo pronto. Você só joga lá as especificações do produto e vai montando o orçamento com os preços, né? Deixa eu voltar aqui, pessoal. Ok, pessoal? Tá entendido? Então, vamos ver aqui. Então, ter esse bom planejamento com esse documento, saber os fornecedores, lojas para compra, online ou se for loja física, tá? Então, tenha opções de orçamento, como eu falei anteriormente, de 2 ou 3 opções para que ele possa escolher um de custo-benefício, uma intermediária ou avançada. Vamos passar para o próximo. Então, definir o nível de usuário. Então, vamos ter aqui os 3 níveis de usuário que a gente trabalha. Então, o usuário básico é aquele usuário de PC, né, que acessa a internet, sites de bancos, planilhas e documentos. Geralmente não precisa de um grande poder de processamento. É um usuário bem básico, né, usa o PC para tarefas básicas, tá? Então, a gente tem os níveis de processamento aí, os processadores que nos próximos slides a gente vai estar falando. Tem o usuário intermediário, é aquele que já é mais multitarefas, né? Ele abre várias páginas da internet simultaneamente. Ele pode ser um usuário que joga online também, joga alguns jogos também offline de PC. Planilhas, documentos, edita vídeos, né? Ele às vezes está num YouTube, daqui a pouco abre um player de música e está com os navegadores abertos da internet. Então esse é o usuário intermediário. Aí no mínimo aconselhamos um processador quad-core, né? Vamos supor um Core 5. Usuário avançado já exige um grande poder de processamento ou extremo poder de processamento. E pode ser aquele usuário gamer, aquele cara que gosta de jogos, né? Jogar offline ou online, com jogos pesados, né? Ou também pode ser um profissional do ramo de edição de vídeo, ou um web designer, uma pessoa que mexe com AutoCAD, programas pesados como Photoshop, CorelDRAW. É um profissional da área de vídeo ou música e também pode fazer aquela parte da edição, né? Então é um usuário multitarefas simultaneamente, tá? Então, obrigatoriamente a gente coloca na configuração avançada uma placa de vídeo, uma ótima placa de vídeo, para que possa processar todo tipo, né, de imagem, vídeo, tecnologias 3D, tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Nesse slide aqui, pessoal, a gente vai falar sobre os novos sockets, a atualidade, né, entre os anos 2019 para 2020, tá? Então a gente vai falar só sobre socket. Então os sockets atuais da AMD e os sockets atuais da Intel, ok? Então, pessoal, nesse slide vamos falar sobre a atualidade dos sockets dos processadores. Linha 2019, migração aí para 2020, tá? O que é atual. Vamos começar pela AMD. Vamos falar aqui sobre o socket TR4 da AMD, que abrange a tecnologia dos processadores Ryzen Threadripper, tá? Série 1000, série 2000. E tem o TR, com o X aqui, TRX4, né? TRX4, que abrange a terceira geração Ryzen Threadripper, que são processadores de alto poder de processamento, tá bom?
Então, se você quiser montar uma máquina avançada atual, escolham esses processadores. Também a atualidade no socket AM4 da AMD, tá? Que também abrange aí a terceira geração Ryzen de processadores, o Ryzen 3, 5, 7, 9, terceira e segunda geração. Temos o socket FM2+, também com a série da AMD, que a gente chama série A, né, que tem os processadores A10, A8, A6, A4 e tem o Athlon também, né, agregando também, né, nesse socket. Então a gente tem dois níveis aí de socket FM2, tem o FM2 e o FM2+, tá? O FM2+, aqui a gente tem outra série de processadores, né? Tem, por exemplo, o A10 com a série 7000, né? Tem o A8, tem o A6. Já no FM2 também ele abrange esses processadores, o A10, o A8, o A6, né? Mas com as tecnologias inferiores, tá? A gente tem que sempre verificar a especificação antes, né, da compra, no site do fabricante ou no site da loja. Então aqui a gente também tem um socket FM1, tá? Esse abrange as tecnologias AMD A também, e tem o processador E2, série E2, tá? A8, A6, A4 e a série Athlon também, tá? Vamos para o socket AM3+. Esse socket ele abrange a tecnologia de processadores FX, série FX, série 8000, 6000, 4000, processadores aí também de alto poder de processamento, combinando aí com a ótima placa de vídeo, fica show, tá? Então você, para montar uma máquina aí para gamers, para jogos, também pode utilizar o socket AM3+, tá? Com a tecnologia FX. Vamos lá, o próximo socket é o AM1, né? Também chamado de FS1B. Esse abrange os processadores mais básicos, o Athlon, Sempron, tá? Então se você quiser um custo-benefício, Athlon e Sempron, tá? Vamos para a Intel agora, falar da Intel, sockets mais atuais. A gente tem o socket 2066, que abrange Core i7, série X e o Core i9, série X, série X, tá? Série X. Hoje a gente tem um pré-lançamento aí do socket 1200 da Intel, né? Algumas lojas já estão com pré-venda, né, nos sites, vocês podem dar uma verificada, tá bom? Então, o socket, nome 1200, coloquei ele aqui em vermelho, que vai abranger a 10ª geração da Intel de processadores Core i9, Core i7, i5, i3, Pentium e Celeron, cabíveis no socket, tá? Então, desde o nível básico ao nível mais avançado, esse socket vai abranger, tá? Vamos lá, o socket 1366, estamos aqui, ó, que abrange aí os processadores Core i7, série 900 e o Xeon. Para você que não sabe, o Xeon é um processador específico para servidores, tá? Para quem vai montar aí servidores para empresa, ramo corporativo, o processador indicado é o Xeon. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos continuando. Socket 2011 versão 3. Temos também aqui o socket 2011. Então esse socket 2011 ele também é um socket específico para o Core i7 para as versões Extreme Edition, que é a versão Black da Intel, né? Aqueles processadores que tem o overclocking desbloqueado, né? Para você fazer o overclocking do processador, alterar o padrão lá do clock e fazer um overclock, tá? Então se você busca aí mais recurso de clock, tem que escolher a edição aí Extreme Edition para fazer essa alteração aí do clock, tá? Ela também tem os processadores Xeon, né, no socket 2011 Xeon E5. E o 2011 versão 3, né, um melhoramento aí do socket. Também tem o Core i7 com as séries aí 6000, 5000, tem o Xeon também, né, integrando também o socket. Você pode comprar um Xeon para servidor também, né? Vamos aqui ao socket 1150. 1150, quarta e quinta geração aí para Intel Core. Tem o i7, i5 e i3, tá? O Pentium geração 3000, o Celeron geração 1000 e tem o Xeon também E3. Socket 1155, terceira geração Core da Intel, i7 em 5 e 3 Pentium geração 2000, o Celeron
e o Xeon também E3, tá? Então aí, se você for montar computadores atuais, tá aí os sockets, tá? 2019, 2020, migração 2020, são os novos sockets que você vai procurar para fazer um orçamento atual, o que é atualidade, ok, pessoal? Vamos passar para o próximo slide. Então, pessoal, nesse slide eu vou estar instruindo vocês de que o primeiro componente a ser pensado na hora do orçamento e depois na montagem, né, a gente vai pensar é o processamento, é o processador da máquina. Qual o nível de processamento essa máquina vai ter para você ou para o teu cliente? Como você vai montar essa máquina? O que você vai definir de processamento? Vai ser um básico, intermediário ou avançado? Pensa aí. Vou passar para o próximo slide para a gente poder entender melhor, tá bom? Então, nesse próximo slide, ele separa aqui o processamento da AMD, sendo básico, intermediário e avançado. Então, isso depende muito da personalização, né, sua ou do cliente, tá? Do que ele vai querer e do que ele vai estar disposto a pagar também financeiramente, né? Se ele vai querer melhor desempenho ou um processamento mais básico e com custo-benefício, ou um processamento melhor com custo-benefício também, tá? Então a AMD a gente coloca aí na indicação, né, os processamentos mais básicos são o Sempron e o Athlon, tá? Série 2, o A4, o A6, o A8, processamentos aí dual core, tá? E no processamento intermediário, a gente tem a série FX aí 4000, 6000, tá? O Ryzen 3 e 5, o Athlon X4, processadores aí quad-core, né? A8, A10, tá? E no avançado, indicamos aí o Ryzen Threadripper, Ryzen 7, 9, série FX 8000, 9000, claro, melhorando sempre o processamento com uma ótima placa de vídeo, né? Vamos passar aqui para a tecnologia Intel. Avancei aqui um pouco. Na Intel, do processamento básico, né, se você quiser aí também um custo-benefício, pode procurar aí os processadores Celeron e Pentium, tá? E o i3, né? Eu costumo dizer que o i3 é um Pentium melhorado, né? Tá bom? E tem o Intel processamento intermediário i5, i7 quad-core, tá bom? No Intel avançado tem a série i9 e o i9X, i7 também, i7X, então, pessoal, i7 aqui também Extreme. Finalizando, a gente tem aqui no nível avançado o processador i7 série 10000 e a série 9000, tá bom? Então é uma personalização que fica a critério aí do cliente e também, se for você quem está montando esse computador, né, a escolha, né, e pesquisa, tá bom? Então vamos passar para o próximo slide para a gente ver como a gente vai estar elaborando isso, verificando as tecnologias também dos periféricos, tá bom? Então, pessoal, nesse slide eu vou estar instruindo vocês, são coisas que vocês devem saber antes, sobre a tecnologia de processamento de processadores, que hoje o processador ele tem uma GPU já integrada no seu encapsulamento, dentro do seu chip. Então ele separa, ele tem uma CPU e mais uma GPU, ele separa o que é processamento gráfico, de vídeo, imagens, né, na GPU, e CPU para os outros cálculos, tipo adição, subtração, multiplicação, tá? Então, vou dar um exemplo aqui também, nos processadores AMD série A. Se você for comprar essa tecnologia, ela já tem um chip gráfico integrado, tá? No próprio processador, um melhoramento aí do processamento on-board, tá? Que antigamente nas tecnologias anteriores ficava com chipset o processamento on-board, e hoje já está integrado ao processador. A comunicação está muito mais rápida, mais veloz, né? A comunicação também direta com a memória RAM, e isso facilita em velocidade, tá bom? Vou passar para o próximo slide para a gente poder verificar um desenho para entender melhor. Aqui é um processador, né? A divisão do processador internamente, né? Ele é dividido como se ele tivesse aberto aqui. Então aqui eu tenho os núcleos de processamento acima. É um processador quad-core. Cada núcleozinho desse aqui é uma calculadora, né? Que faz os processos acontecerem, né? Execução de tarefas. Aqui ao lado eu tenho uma GPU integrada, que é o processador gráfico. Tem aqui a divisão da memória cache e a divisão dos controladores, né, de memória e de entrada e saída, tá bom? Eu não vou entrar em detalhe nesse assunto, porque vai ser um assunto para outro vídeo
no assunto só sobre processadores, tá bom? Eu vou passar aqui a próxima explicação. Vamos lá, os ideais, a escolha certa, kit placa de CPU. O que é o kit placa de CPU? Pensa aí. O kit placa de CPU é a união entre processador, tá? Processador, placa e memória. Então são componentes primordiais aí para fazer, né, a montagem da máquina e fazer o casamento perfeito, né, entre eles, né? A combinação, fazer que a compatibilidade aconteça entre eles. Então a gente tem que verificar tudo antes para fazer a escolha certa. Então, lembrando, esse é o kit placa de CPU: processador, placa e memória. A escolha do processamento. Então, o primeiro componente que a gente pensa é o processador, ok? Segundo componente a ser escolhido é a placa-mãe. E o terceiro é a memória RAM. São os componentes primordiais para a montagem e depois a gente ir integrando os outros periféricos, como HD, DVD, entre outros, tá? Então, processador, você vai escolher esse nível de processamento, se vai ser um dual core, quad core, six core, básico, intermediário, avançado, o nível de clock, de frequência, quantidade de núcleos, a memória cache, os threads, a escolha da marca e o modelo, né, Intel, AMD, socket da CPU. Você vai fazer o seguinte, quando estiver na pesquisa do processador, gravar o modelo desse processador. Vamos dar um exemplo. Você escolheu um processador Intel 7700, modelo dele, 7700 Intel. Então, você vai ter que ir lá na placa-mãe, no site do fabricante, tá? Verificar um documento. Vamos supor, eu fui lá no site da Gigabyte e escolhi lá um modelo de placa e vou verificar a especificação dessa placa. E vou lá na parte de suporte da placa e vou baixar um documento onde tem CPUs compatíveis. E vou fazer a verificação se esse processador que eu escolhi, que é o i7 7700, está compatível com essa placa-mãe. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que eu escolher um componente, um processador, eu tenho que verificar se ele está em compatibilidade com essa placa-mãe. Então a melhor forma é verificar no site do fabricante da placa-mãe a documentação de CPUs compatíveis, ok? A mesma coisa acontece com a memória RAM, que você tem que verificar a compatibilidade dela, da memória, com a placa-mãe. Então toda a especificação ali da placa-mãe vai te dizer se aquela memória é aceitável naquela placa, tá? Qual o tipo, qual a tecnologia, se é DDR2, 3, 4, qual o barramento, qual a velocidade de clock, né, dessa memória, do barramento de memória. Tudo vai estar sendo especificado ali no chipset, na especificação da placa-mãe, tá? Então, qual é a marca, qual o modelo, qual o tempo de acesso. Então, vai ter uma lista também no site da placa-mãe que vai te fornecer essa informação de qual tipo de memória vai ser cabível nessa placa, que vai ser aceitável, que vai ser compatível, para facilitar vocês. Então hoje está muito mais fácil a verificação das tecnologias e compatibilidade entre os periféricos. Você deve ter atenção e foco para realizar uma ótima pesquisa, tá? Então você tem que escolher o modelo do processador. Vou dar um exemplo aqui, esse Core i5 7400. Tá ali o termo box, né? Box significa que o produto é novo, é original, ele vem na caixa embalado. Isso aí você deve encontrar em alguns sites como Core i5 7400 box. Ele vem na caixa, já vem com a ventoinha, né? Com cooler de refrigeração, tá? Com manual e embalado na caixa, tá?